Olá, leitores e leitoras! Vamos falar sobre os livros de julho que chegaram aqui já faz dias. Eu estava na Bienal do Livro do Rio e aí eu já fui lendo, inclusive. Então eu já posso contar algumas coisinhas. Vou começar pelo Mimo, que foi o livro Uma Casa na Areia, do Pablo Neruda. E assim, gente, eu já queria muito esse livro, porque eu já visitei as três casas do Neruda em Santiago, no Chile, e Valparaíso e Isla Negra, que é a casa aqui do livro, né? A casa na areia é a casa de Isla Negra. Então, foi o livro ainda mais especial porque eu consegui colocar o lugar, tava ali, não precisei nem imaginar, sabe? E para quem já leu ou vai ler o livro, eu super recomendo depois fazer essa imersão de conhecer a casa, porque é um lugar muito, assim, literário, muito. Não sei, tem uma energia ali muito incrível, sabe? E é um pouquinho difícil de chegar para quem tá fazendo turismo em Santiago, acaba ou tendo que alugar carro, ou como a gente fez, a gente pegou um ônibus, só que eles passam de 1 hora e 1 hora e meia. Então é meio chatinho, porque lá em Isla Negra é mais retirado, assim, né? Quando ele comprou a casa, muitos anos, acho que foi na década de 30, 40 ali, ele era um lugar, assim, de pescadores só. E aí agora a economia gira um pouco em torno da casa dele, que virou um museu. Mas, enfim, né? A tradução foi da Josélia Viana Batista. E esse livro aqui, ele foi feito a partir de fotos da casa. Que o Luiz Poiró, ou Porra, fez, né, na visita. Deixa eu ver, acho que foi nos anos 70. Ele fez aqui uma nota da edição. O Neruda escreveu em 56 a 66. E comprou a casa em 1939. E as fotos... Boa pergunta, quando é que ele tirou essas fotos. Prólogo. 69 e 70. Tem aqui uma explicaçãozinha. Eu gostei que o fotógrafo, né, colocou assim: essa história tem vários começos. E aí a ideia era de restituir a memória, né, desses dias, depois da ditadura. E também ele disse, ó, durante breves semanas de inverno, fotografei suas casas, ameaçadas de roubo e pilhagem. Os amigos que não se esqueceram e o povo anônimo que deixou suas mensagens de esperança na paliçada de Isla Negra, a casa na areia. Deixa eu pegar aqui alguma foto para mostrar para vocês. A foto aqui da casa, bem na areia mesmo, né? Fica numa elevação, assim, tem muita rocha lá. A água é muito fria, né? Isso que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né, gente? Então eu tô acostumada. Ó, aqui pra ver bem como ela tá bem mais alta que o mar. E lá o barulho das águas são muito violentos, assim. Então, várias vezes ele fala, assim, né, que... Dessa questão da solidão, do como o barulho do mar era uma companhia para ele. Aqui pro final do livro, ele tem vários textos que se chamam O Mar. O mar. O inquietante é a grande barriga azul, grávida e grave. O que vai nascer. O sal do ar nos impregnou como se fôssemos uma casa perdida. Essa é uma das frases favoritas aqui que eu sublinhei do livro. Vou ler esse último aqui, que também é o mar. Esta cerca, esta porta para o ilimitado. E por quê? Herdamos as cercas, os cadeados, os muros, as prisões. Herdamos os limites. E por quê? Porque não recusamos na hora de nascer tudo o que nos concediam e tudo o que não abarcávamos. É que tínhamos de estar de acordo antes de ser. Depois de ser e de saber, aprende-se a cercar e a fechar. Nossa mesquinha contribuição para o mundo é um mundo mais estreito. Esse aqui que é o que eu tava falando
do mar. Falei que só ia ler um, já vou ler mais um. Canta e golpeia o mar, não está de acordo. Não o amarrem, não o encerrem, ainda está nascendo. Continua, mas essa é a parte, sim, fabulosa. Eu amei. Bom, vamos aos livros, então, do mês. Vou começar pelo Inéditos, porque é o livro que eu ainda não li. Então, eu tenho menos comentários a fazer. Mas assim, quando eu tava voltando da Bienal, sentou do meu lado uma moça que estava lendo e ela terminou o livro no voo e ela ficou assim: ai, eu amei esse final, sabe? Aquela coisa da euforia. Que é o objetivo desse tipo de gênero, né? Bom, a luva tá aqui, as flores, né? O título é O Namorado. Eu acredito que vocês já sabem, né? Porque a tag já revelou, né? O kit de julho sempre é um kit que a tag revela. O Namorado. Aí tá essas flores aqui derretendo. Uma coisa meio Salvador Dalí, os relógios. Eu amassando aqui. Vou ler a sinopse. Ah, sim. Só deixa eu mostrar aqui o esquema de cores, que eu achei lindíssimo. E a frase. É incrível como Daisy, apesar de ser a garota mais bonita que eu já vi, parece ter o sangue igual a de qualquer outra pessoa. Eita, nós. Ele é o homem dos seus sonhos ou o seu pior pesadelo? Eu me sinto desesperado, ridículo, triste e completamente apaixonado. Nós nos conhecemos quando éramos crianças. Durante muito tempo não contei para ela como me sentia. Não conseguia. Mas agora isso mudou. Estou começando a achar que ela quer que eu a beije, mas tenho medo. Tenho medo de tentar beijá-la e acabar levando um tapa na cara. Tenho medo de que ela aceite ser minha namorada. Tenho medo de que ela me leve para o quarto dos pais dela, quando os pais dela não estiverem em casa, para que finalmente possamos ficar a sós. E fico apavorado só de pensar que, assim que estivermos a sós, vou envolver seu pescoço lindo e pálido com minhas mãos e apertá-lo até morrer. Uma história tenebrosa sobre obsessão e sobre tudo o que somos capazes de fazer por amor. A autora best-seller do New York Times, Freida McFadden, prova que os crimes passionais são sempre os mais violentos. Perfeito, adorei. Não é o tipo de livro que eu leio, mas como eu sempre digo, sempre que a tag manda, geralmente no Inéditos, né, livros de suspense, thrillers, eu acabo tendo interesse em ler. Porque é uma coisa que eu não tenho costume de ir lá comprar, mas eu adoro receber. E eu gostei também que todos os livros desse mês tem... Ó, não sei se dá pra vocês ouvirem o Asmer. Eles têm uma textura, assim, muito gostosa. Bem, a Freida, né, vocês já devem saber, mas vamos dar a informação. É a autora da série de livros A Empregada, né, que tem a empregada isso, a empregada aquilo, a contadora, tem a professora, tem um monte de profissões. E agora é o namorado, né? São os papéis. E é um thriller hipnótico da escritora contemporânea mais lida do gênero. São hits do BookTok e do Goodreads. Estão chamando os fãs já de MacFans. Tá bem. São os 11 anos da tag. O livro que eles trouxeram de mimo é um livro que era inédito no Brasil também. Não tinha sido traduzido, né? E o projeto gráfico, que eu achei bem legal, o Buquê Derretendo, traz a representação de uma beleza evidente, mas danificada. Carga de tensão e estranhamento. Muito bom. Vamos ver quem é que é o da mesma estante. Mapa astral da tag. Na mesma estante estão Verônica e os Pinguins. Protagonistas que amamos odiar. Ah, gostei. Tá, não, daí eu entendi. Aqui estão A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Eu amo esse livro. Embora o que eu mais goste da Andrea Del Fuego seja Os Malaquias, que a tag mandou pelo Curadoria. Verônica e os Pinguins, que eu amo. A Verônica é uma chatinha, uma velha chatinha, maravilhosa. E Emma, da Jane Austen, que é aquela
heroína que ninguém além dela própria iria gostar muito. Ótima definição. E... o que mais? Mulheres na era dos apps de relacionamento. Aí aqui tem um panorama, ó, do horror ao thriller. Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith, que eu quero muito ler, e Stephen King. Bom, mas agora, para eu falar sobre o livro de julho da curadoria. Porque assim, eu queria muito esse livro. Não faz muito tempo, eu li Quem Matou Meu Pai. Foi indicação da minha amiga TT, e ela sabia que eu ia gostar. Eu amo livros de ensaios, eu tava já amando ler Annie Ernaux. E ela é uma conterrânea e contemporânea, né, quase, do Edward Louis, que escreveu Quem Matou Meu Pai. E agora, o lançamento dele, O Desabamento, saiu pela Tag. Eu já passei da metade do livro. Tô aqui na página 100. O livro tem umas 160 páginas. E assim, gente, que livro maravilhoso. Porque assim, ele traz, assim como a Annie Ernaux é a questão da autoficção, autobiografia, enfim. Ele traz essa autossocialização, né, das situações que aconteceram na vida dele e com a família. Nesse livro aqui, o foco é o irmão dele, o irmão mais velho, que já no início ele já conta que o irmão dele morreu, que o irmão dele era usuário de drogas, de álcool, enfim, várias questões que vão sendo abordadas no livro, como o fato dele roubar os pais, o fato deles sentirem que o amor dos pais não era igual para os irmãos. São muitas questões interessantes. Vou ler aqui a sinopse, mas já digo que é um livro assim que eu fiquei muito feliz. É, acredito eu, muito diferente quando a Tag traz ensaios, né? Esse ano eles até trouxeram O Amante, que foi indicação do Edward. E eu acredito que se fale Edward. Mas francês não tá nas minhas habilidades. Então, vou ler aqui a sinopse. Família é assim. Primeiro, ela te expulsa e depois te critica por fugir. Neste livro, o narrador busca retraçar a história de seu irmão, morto aos 38 anos após uma vida de vícios, violência e fugas. O autor mistura política, ciências sociais e psicologia para construir, enquanto tenta compreender a figura controversa do irmão. Uma narrativa singular sobre família, ascensão social, opressão e silêncio. E também sobre como é difícil escapar a um destino delimitado pelas barreiras de uma classe social. Até essa parte aqui eu tô achando semelhante com o livro A Vergonha. E Os Anos também pegam um pouco nesse estilo. Da Annie Ernaux, né? No A Vergonha, ela narra como a ascensão social dela distanciou ela do relacionamento com o pai. Porque o pai dela era muito fechado, com questões assim de educação. E ele não entendia muito bem mais os papos dela, né? Então eles acabaram se distanciando por mudarem completamente os seus valores ao longo dessa jornada mais acadêmica dela. E acho muito bacana, né, esse outro lugar, digamos assim, que esse autor traz. Embora os dois venham de realidades europeias, ambos da França, mas que traz sentimentos de ambos que vieram de lugares assim periféricos, né? Porque vieram de pontos mais pobres ali na região. E sempre aquele desejo de estar nos lugares, como por exemplo, estar mais centralizado, né? O próprio Edward fala ali no livro que um dos momentos assim que começou a ter um embate com a família foi porque ficou assim, tipo, não, mas é tu que tá morando agora em Paris, tu tem dinheiro, sabe? Coisas assim, sabe? De trazer essa marcação de diferença mesmo entre a família. Mas, enfim, os dois kits da Tag, né? Lembrando que são kits separados, né?
o Curadoria que veio. Esse aqui é o livro que vem sempre indicado por um curador. Geralmente, né? Porque esse mês, como é mês de aniversário da tag, eles acabaram trazendo um inédito. Mas, deixa eu até ver aqui se alguém realmente indicou ou se foi indicação da tag. Não, teve um psicanalista que deu uma entrevista. Não tem aqui o curador. Mas geralmente tem uma pessoa que traz essa curadoria, né? No universo do livro tá aqui Um Teto Todo Seu. E o livro Este Lado de Providência, que também foi enviado pela tag. E Joan Didion, já é interessante também falar disso. É o livro que acompanha o protagonista, né, durante o livro, é O Ano do Pensamento Mágico. E é uma, né, de narrativas memorialísticas e a experiência do luto. Eu quero muito ler esse livro, ainda não li. E enquanto ele vai citando aqui no livro, eu fico, preciso ler esse livro. Inclusive, eu já tenho ele aqui. Mas, enfim, acho que foi uma boa experiência. Aí, a outra assinatura é o Inéditos, que sempre vem um livro que ainda não foi lançado no Brasil. Muitas pessoas gostam mais de assinar o Inéditos por isso. Porque o Curadoria, tu tem um certo risco de tu já ter o livro. Comigo aconteceu uma meia dúzia de vezes e eu assino ali, ó, desde 2017. Eu tenho alguns livros de 2016, que é quando a tag ainda não fazia as próprias edições. Aí, 17 em diante, eles passaram a fazer. Então, todo esse andar aqui de cima é o Curadoria, embaixo é o Inéditos, e aqui tá a bagunça, que eu tô arrumando. Isso aqui vai terminar algum dia. Tá até a minha escada aqui. Eu vou fazer um vlog dessa situação que tá acontecendo. Mas, eu acho que é muito bacana, assim, a gente receber livros diferentes. As poucas vezes que eu recebi livros que eu já tinha, mesmo assim foram livros muito interessantes, que eu acho correto, que até alguém vi. E é legal porque a gente acaba saindo dessa zona de conforto, assim, né? Então, pra quem tá buscando se desafiar ou aprender coisas novas, e às vezes simplesmente sair, eu sempre leio romance, eu sempre leio thriller, né? Assina a tag porque vai surgir coisas diferentes ao longo dos meses. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei, além de tudo, os 3 livros lindíssimos. E assim, perfeição. Esse já tá lido, amei. Esse aqui é um dos próximos que eu vou ler com certeza, porque eu ainda não li essa autora. E esse aqui já é um xodózinho, xodózinho. Vou fazer uma foto daquelas assim, com o livro. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários. Quem quiser assinar a tag também, eu sempre deixo aqui embaixo o cupom de desconto. E a tag tá sempre trazendo alguns spoilers do que vai ser dos próximos meses. Esse mês de julho é o mês, como é o aniversário da tag, eles sempre dizem, né? Então já de antemão o que vai ser. Mas se vocês chegaram aqui por julho, continuem, porque vale muito a pena. E depois migrem para o plano anual, que vale mais a pena ainda, pagar menos e receber os livros já certinho pro ano todo, tá? Até a próxima!